Bem-vindos ao Gênesis ao Apocalipse, episódio 10. Hoje exploramos um dos momentos mais decisivos da história bíblica, o chamado de Abrão. Em Gênesis 12, 1-9, vemos Deus estabelecer uma aliança que mudaria o curso da humanidade para sempre. Vamos ler juntos. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Este não é apenas o chamado de um homem, mas o início do plano de redenção de Deus para toda a humanidade. Abrão, aos 75 anos, deixou tudo o que conhecia para seguir uma promessa divina. Que lições podemos aprender desta jornada de fé extraordinária? Muitos leitores passam por alto detalhes cruciais neste texto. Primeiro, Deus pediu 3 separações específicas: da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Não foi apenas saia de casa, foi uma progressão do geral ao íntimo. Segundo, Abrão tinha 75 anos. Não era um jovem aventureiro, mas um homem maduro deixando décadas de segurança estabelecida. Terceiro, observe que Abrão levou Ló consigo, tecnicamente uma desobediência parcial ao comando de deixar a parentela. Quarto, a promessa não era apenas sobre descendência, mas que em ti serão benditas todas as famílias da terra, uma promessa messiânica que se cumpriria em Cristo. Finalmente, Abrão edificou altares em Siquém e entre Betel e Ai, estabelecendo adoração ao Deus verdadeiro em terra pagã. Cada detalhe revela a profundidade do chamado divino e da resposta humana. O contexto histórico torna este chamado ainda mais extraordinário. Ur dos Caldeus era uma metrópole sofisticada, centro de adoração ao deus Luanana. Harã, onde Abrão parou primeiro, também era dedicada à adoração lunar. Deus estava chamando Abrão para sair de um sistema religioso estabelecido, de uma cultura politeísta próspera, para seguir o Deus único e verdadeiro. A jornada de Ur para Canaã era de aproximadamente 1.500 quilômetros, uma expedição épica na época. Siquém, onde Abrão primeiro parou em Canaã, estava no coração da terra prometida, entre os montes Ebal e Gerizim, lugares que mais tarde se tornariam significativos na história de Israel. Quando edificou um altar ali, Abrão estava reivindicando espiritualmente a terra através da adoração, mesmo antes de possuí-la fisicamente. As mudanças teológicas neste texto são monumentais. Primeira mudança, da segurança humana para a dependência divina. Abrão trocou o conhecido pelo desconhecido, baseado unicamente na palavra de Deus. Segunda mudança, das promessas condicionais para incondicionais. Deus não disse: se você obedecer, então eu abençoarei. Mas eu farei, eu abençoarei, eu engrandecerei. Terceira mudança, da adoração familiar para pessoal. Abrão não herdou esta fé, ele respondeu pessoalmente ao chamado divino. Quarta mudança, do foco tribal para global. A promessa incluía todas as famílias da terra, estabelecendo o plano missionário de Deus desde o início. Este chamado estabelece o padrão para todos os seguidores de Deus: separação do mundo, dependência total em Deus, e propósito que transcende nossa própria bênção para abençoar outros. Enquanto Abrão preparava sua jornada, a criação observava com espanto. Do alto, vejo este homem deixando uma cidade próspera por uma promessa invisível. Que fé extraordinária! Ele constrói altares por onde passa, oferecendo sacrifícios. Há algo sagrado nesta jornada, como se cada passo fosse um ato de adoração. Carrego suas posses através do deserto. Ele poderia ter ficado seguro em Ur, mas escolheu confiar numa voz que só ele ouviu. Os humanos têm este dom único: podem conhecer pessoalmente aquele que nos criou. E a promessa? Que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mesmo nós, criaturas, nos beneficiaremos desta obediência. Quando os humanos andam em obediência a Deus, toda a criação floresce. Quando se rebelam, todos sofremos. Que Abrão continue fiel. Como aplicamos o chamado de Abrão às nossas vidas hoje? Primeiro, reconheça que Deus pode nos chamar para deixar nossa zona de conforto, família, tradições, segurança financeira, por seus propósitos maiores. Segundo,
A obediência frequentemente requer passos de fé sem ver todo o plano. Abrão foi para a terra que eu te mostrarei, sem endereço específico. Terceiro, estabeleça altares em sua jornada, momentos regulares de adoração que fortalecem sua fé. Quarto, lembre-se que as promessas de Deus se cumprem no seu tempo, não no nosso cronograma. Abrão esperou 25 anos pelo filho prometido. Finalmente, entenda que seu chamado não é apenas para sua bênção, mas para que você seja uma bênção para outros. Como Hebreus 11:8 confirma, pela fé Abrão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Esta é a fé que Deus honra. Vamos orar. Senhor Deus, como chamaste Abrão para deixar tudo e te seguir, chama-nos também. Dá-nos coragem para deixar nossa zona de conforto quando tua voz nos guiar. Ajuda-nos a confiar em tuas promessas mesmo quando não vemos como se cumprirão. Que sejamos, como Abrão, uma bênção para outros, intercedendo por aqueles ao nosso redor. Fortalece nossa fé para a jornada, sabendo que tu és fiel para cumprir o que prometeste. Em nome de Jesus, que é a descendência prometida através de quem todas as nações são abençoadas. Amém. Que Deus os abençoe até nos encontrarmos novamente. Inscreva-se para mais conteúdo de estudo bíblico.